Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais possam nos inspirar nessa manhã de domingo gostosa, né? Que a gente tem o sol brilhando e aquecendo os nossos corações, e ao mesmo tempo esse clima gostoso de inverno, de início de inverno, sei lá, eu não entendo muito a estação, eu coloco inverno quando faz frio e o verão quando faz calor, né? E aí a lógica é que no caso de Colatina e Cachoeiro só tem inverno, né? Verão, porque só faz calor, né? Então, a leitura dizia que pelos frutos que se reconhece a árvore. Nós fizemos participamos de um congresso lá no estado dos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, numa região chamada Peabody. Eles organizam há muitos anos um evento que eles chamam de alguma coisa oeste, alguma coisa assim, que tem a ver com encontro espírita do oeste. E aí eu participei já de dois, participei do quinto, depois do sétimo, mas um dos últimos que eu participei, o meu tema era falar da árvore e dos frutos. E me veio essa lembrança agora, né, quando a Cláudia fez a preparatória, e aí fala da árvore e dos frutos. Eu vou começar fazendo uma reflexão do próprio livro dos Espíritos, para a gente entender, parafraseando aí essa linda reflexão de Emmanuel. No livro dos Espíritos, na questão 459, a questão 464, Allan Kardec vai interrogar os espíritos sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Começa na 459 com influenciam os espíritos em nossas vidas, ou a influência dos espíritos em nossas vidas, e aí os benfeitores respondem: muito mais do que imagineis, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, é interessante essa resposta, né? De ordinário, ou seja, de regra, via de regra, nós somos dirigidos pelos espíritos. E aí a gente eles começam com essa questão exatamente para a gente refletir sobre a influência da espiritualidade. E eu agora de manhã acordei com os cachorros latindo e tal, e aí depois eu, com a preguiça, acabei deitando de novo, quando eram umas 5 e pouco, 6 horas. Eu fiquei olhando lá de cima da minha casa, nossa casa fica no 3º andar, ver o que tinha embaixo. E aí depois eu dormi de novo. E aí, eu então tive um sonho, uma pessoa, e aí chegava um ônibus de turismo, a gente via que era turismo, porque era um ônibus alto, e aí uma mulher vestida de vermelho, isso eu lembro assim, né, pela cor do vestido dela, ela chegou e eu disse: quem será? Ela veio na minha direção e disse: olha, o pessoal veio para você atender. Eu falei: não, mas hoje é domingo, e como é que eu vou atender tanta gente, né? E ela falou: que luz ali, fizeram uma excursão, vieram para se atender, né? E aí eu acordei pensando nisso e vim comentando com a Jailza. Só que na hora que eu comentei com a Jailza, na hora me veio a resposta, né? Que não é que veio para eu atender como psicanalista, né? Veio para assistir a palestra, né? Então seria uma caravana do mundo espiritual. E o ônibus foi uma figura que o meu inconsciente utilizou. Provavelmente eles têm lá ônibus muito mais sofisticados, meio de transporte muito mais sofisticados, mas o meu psiquismo, para não confundir, né? Então buscou a imagem do ônibus. Então é essa presença dos espíritos o tempo todo em nossa vida, o tempo todo, quando estamos bem, quando não estamos bem. Então não importa. Quando estamos bem, porque a presença daquelas pessoas que gostam da gente,
que se felicitam conosco e que trazem bem-estar à presença deles, ou porque a gente está muito bem e eles querem ficar próximo de nós porque estamos bem. Quando não estamos bem, seja porque a presença de seres que sintonizam com o nosso desequilíbrio, então se eu estou muito nervoso, muito agitado, eu vou atrair espíritos agitados. Se eu estou depressivo, muito triste, se eu estou pessimista, nós estamos vivendo aí uma fase tão difícil na política brasileira, e aí às vezes vem uma onda de pessimismo. Eu estava lá em Vespasiano, Minas Gerais, na terça-feira, eu acho. E aí eu falei para Jair, que tédio, cara, eu estou aqui no quarto do hotel, não tinha nada para fazer, e o hotel danado só tinha a TV aberta. E aí eu liguei um canal, estava passando um jornal. Aí como eu não assisto novela, porque eu não vou conseguir acompanhar, eu assisto jornal, que é uma coisa que não vou precisar acompanhar, então filme. E aí passou um monte de coisa ruim, que me deu uma tristeza. Aí eu virei o canal, estava na Globo, virei para a SBT. Aí a SBT estava passando a mesma reportagem da Globo. Eu digo, o que adianta ser canal diferente? Depois eu virei para Bandeirantes, a mesma coisa, Record, mesma coisa. Eu falei, ninguém merece. Então, assim, o próprio Facebook, né, é tanta notícia ruim. Eu, graças a Deus, descobri que eu posso deixar de seguir, a pessoa continua minha amiga, mas eu deixo de seguir. Porque tem pessoa que tem prazer em postar coisa ruim. Ou então aquela visão muito carregada da política. Não que a gente não esteja de olho, não esteja acompanhando, né? Eu sou uma pessoa politizada, mas toda hora não vai ajudar em nada. O que vai ajudar toda hora eu ficar vendo o que o governo está fazendo, o que ele não fez? Não vai ajudar. Então, assim, vai ajudar na hora, se eu fizer uma oração, vai ajudar na hora do meu voto, se eu mandar uma mensagem para os senadores, para os deputados, né? Nós temos um deputado federal que frequentava a nossa casa, né? Que é o Ted Conte. Então, assim, né? Alguma coisa não está satisfeita, manda mensagem para o Ted. Ted, eu sou aqui de Guarapari, da SGE, rapaz, olha, não gostei, então gostei muito, parabéns, né? Ele, o Contarato, também que é o senador, que foi eleito agora novato, e o outro também novato. Então não dá para a gente ficar ali vibrando, aborrecido. Isso não vai ajudar o governo e nem vai ajudar a gente. Então, tem esses momentos que a gente fica mal. E aí, essa sensação de pessimismo faz com que a gente atraia espíritos com características pessimistas. E, às vezes, também benfeitores tentando nos tirar daquela faixa vibratória. Então, o fato é que os espíritos sempre estão à nossa volta. O que a gente precisa ficar atento é que, por ser espírito, não quer dizer que é do mal. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Médiuns, ele faz uma análise desse processo, né? Primeiro, pessimismo. Todos os espíritos, falou que espírito tem que sair fora. Deus me livre. Tem espírito, sai fora, né? Espírito é ruim. Então, aquela visão pessimista, que muitas vezes nos assalta. Nos assalta o sentimento, o pensamento. A outra questão é o otimismo em exagero. Então, assim, tem um espírito comigo, então quer dizer que ele é bom. E aí o apóstolo João, Allan Kardec lembra disso, o apóstolo João diz assim, cuidar de observar os espíritos, pois nem todos os espíritos procedem de Deus, são de Deus. É claro que o João ali, ele não quer dizer que nem todos os espíritos são criados por Deus, todos foram criados por Deus. O que o João quer dizer é que nem todos os espíritos estão a serviço do bem. Então, a gente tem que analisar que tipo de espírito está à nossa volta. E antes disso, a gente tem que analisar de quem é o sentimento, que às vezes é nosso. Não vamos culpar os espíritos pelos nossos desequilíbrios, pelas nossas dificuldades.
A gente vai no show do Nando Reis, né, na sexta-feira, depois fica assim, querendo gripar. Toma sereno, né? Acha que é adolescente, dá nisso. Então, a gente precisa saber se é um sentimento nosso e se é do espírito. E parar de colocar a culpa no espírito pelas coisas que a gente apronta, pelas nossas dificuldades. Porque enquanto a gente põe culpa nos espíritos, a gente não cresce, a gente não evolui. Porque fica difícil, a culpa é dos espíritos. Esse é o grande problema da vitimização. A vítima não cresce, porque ela é vítima. A culpa é do outro. Meu casamento vai mal, a culpa é da Jailza. Então não vou fazer nada para melhorar esse casamento, porque é a Jailza que é culpada. Então é um perigo esse processo de vitimização. A proposta é, o que é que eu estou contribuindo para isso? Por que está assim? O que é que eu fiz? Porque senão a gente não evolui. Então não dá para a gente culpar os espíritos por tudo que a gente faz. Ó, o espírito aqui está fazendo não sei o quê. Ó, tem um espírito aqui. E a pessoa parece que é como se ela fosse um boneco, como se ela não tivesse vida própria. É injusto até com a própria espiritualidade fazer isso. Mas também eles estão presentes em nossas vidas. E aí a pergunta de Allan Kardec aos benfeitores é: como é que eu vou saber então? Hein, Cátia, como é que eu vou saber quando sou eu? Ou quando é você que desencarnou e eu não estou sabendo? Não é? Como é que eu vou saber? Porque eu estou dizendo aqui para a gente não culpar os espíritos por tudo. Mas como é que eu vou fazer? Então, aí eu vou entrar num outro extremismo. Eu vou achar que não tem espírito, que tudo sou eu que faço. Aí também quebra a cara. Porque eles vão ali e eles às vezes nos influenciam em coisas sutis. Sutis. Uma escolha, por exemplo. Eles não escolhem por nós. Eles só colocam a pulga na nossa orelha. A Dalgisa fala assim: eu vou fazer um curso em São Paulo. Aí vem o espírito e fala com ela assim: olha, São Paulo é muito perigoso. Eu já vi matar um monte de gente lá. Pronto, ele sai. Aí aquele pensamento vai ficar rodeando a Dalgisa. Aí ela diz assim: acho que eu não vou não. Está em tanta violência ultimamente, na reportagem de São Paulo, na televisão, na Globo, na SBT, na SBT mesmo, na SBT. Isso é para eu poder parar de falar mal da televisão, né? Então, a violência está muito grande, então eu não vou. Eu vou em outubro. Tá vendo aí? Coincidência aí. É mesmo? Os espíritos, eles cantam aqui na orelha da gente. Então, aí, não tem espírito, não. Eu é que decidi que eu não vou. A arrogância vai dizer: não, eu é que decidi que eu não vou. Não tem espírito nenhum aqui. Talvez não tenha, mas ele já plantou ali a semente que ele precisava. Vem assim no ouvido da Cláudia e fala assim: Cláudia, você já reparou que o Aloysio, depois que deixou a barba crescer, ele não te cumprimenta mais? E sai, entendeu? Aí a Cláudia fica assim, aí eu chego, passo, vou cumprimentar o Marcelo. No que eu cumprimento o Marcelo, a Cláudia passa. Aí a Cláudia fala: olha só, ele não me cumprimentou o Marcelo e não me cumprimentou. Ela começa a pensar. E aí o espírito deixa para ela mesma desenvolver. E aí dá a ela a sensação de que ela decidiu. O espírito inteligente, ele faz isso. O espírito mais de baixo nível intelectual, ele fica ali atazanando. Aquele obsessor que fica presente. Mas o mais esperto, ou tem mais conhecimento, o pseudo sábio, ele semeia ali a discórdia e sai fora. Então nem a vibração, você pensa assim: estou sentindo uma vibração tão ruim, eu acho que é espírito. Não, às vezes eles já estão fora dali. Aí você fala: eu estou com vontade de dar na cara da Cláudia, mas eu estou sentindo uma vibração tão boa, eu acho que eu estou bezerro. Não é que você fazer isso, não. Isso é seu. Então ele é muito sutil. O Manuel Ferreira Miranda, ele fala do chip. Aí ele fala: não, mas então tem chip no mundo espiritual? De onde vocês acham que o mundo material copiou? Nós copiamos, gente. Tudo que a gente tem aqui, tem lá, é muito mais sofisticado. Essa palestra está sendo transmitida ao vivo pelo Instagram
e pelo Facebook ao vivo. Então, gente do mundo inteiro está assistindo. Uau! Vocês imaginam o que não tem lá? Imagina o que não tem lá? Então, aí o Manuel Filomeno, quando estava começando o chip, não é chip da Elma Chip não, gente, aquele chip de celular. Quando estava começando o chip, que os cartões de crédito, aí você tinha que passar e digitar a senha e não sei o que. Naquela época ainda, hoje você não passa, só encaixa ele ali, né? Todos os cartões bancários têm chip. Naquela época não tinha ainda. Eu estou falando de 10 anos atrás. E o Manuel Filomeno Miranda já falava desse chip. Então o Espírito vem, ele implanta um chip no sistema psíquico da sua presa. Aí você fala, mas e Deus? Onde é que está Deus que deixa esse Espírito fazer isso comigo? Ele faz porque ele é seu amiguinho. Ou melhor, ele é nosso amiguinho. Então, a afinidade que ele tem conosco dá a ele a liberdade de implantar. Então ele implanta um chip no sistema psíquico, e aí de longe ele fica mexendo no chip. Então essa história de, eu estou sentindo uma vibração, isso não cola com o chip, porque o chip está longe. Porque até então o médium detectava o nível moral do espírito pela vibração. Eu estou sentindo uma vibração tão boa, eu acho que o Chico Xavier está aqui. Então a gente identificava assim. E aí, claro que isso acontece. Então, o benfeitor espiritual, a energia que ele traz, ele nos contagia. Então, quando ele chega perto da gente, a gente sente bem-estar. Como é que eu descobri o Jordano Bruno? Eu estava, depois de fazer várias experiências, até hoje são experiências tão reais, que eu tenho a sensação que eu vou fazer isso com o corpo. Né? Experiência de levitação. Ele me treinou. Ele colocou me levou numa piscina olímpica, e falou comigo assim, agora você vai treinar a andar sobre as águas sem afundar. Eu disse, mas eu não vou conseguir, a lógica da física não permite isso, Jordano. Ele falou, não, mas eu não sabia ainda que era o Jordano. Aí, ele falou, não, vamos treinar, calma. Aí ele colocou um tapete em cima da piscina, para eu poder usar da minha lógica, da lógica do mundo material. E aí ele falou, agora anda em cima do tapete. Lógico, e aí não vai afundar, porque o tapete não permite que afunda. É como se fosse uma boia, né? E aí eu fui andando em cima do tapete. Aí ele fez uma vez, fez 2 vezes. Aí tirou o tapete e falou, agora vai. Aí quando eu pisei, que eu olhei para baixo, assim, o meu pé em cima da água. Eu disse, olha que interessante, eu fui andando em cima da água. Então, ele fez vários treinamentos comigo. Andar sobre as águas, levitar com 1 metro de altura, depois com 2, depois levitar em horizontal. E aí foi fazendo essas experiências. Me levou em alguns lugares que eu nunca fui fisicamente. Por exemplo, eu conheço as cataratas do Foz do Iguaçu, e eu nunca fui a Foz do Iguaçu. Ele me levou lá para conhecer as cataratas. Senti aquela brisa gostosa batendo no meu rosto. Eu fui ao Tibete, nunca fui ao Tibete, fisicamente falando, e ele me levou no Tibete. Aí nós fomos numa região do Tibete, num monte alto, bonito assim, que você olhava para baixo e dava até vertigem, de tão alto que era um monte. E aí, quando eu olhei para trás, eu vi uma pessoa, e eu corri e abracei a pessoa. Quando eu abracei, eu comecei a chorar. Mas comecei a chorar com tanta profundidade que molhou o lençol. E aí eu chorava, mas era aquele choro gostoso de alguém muito querido que você reencontrou. Um neto que reencontra a avó. Né? Eu pensei até na minha avó, deve ser minha avó paterna, a Dona Maria, a Dona Bárbara. E aí eu disse assim, e aí abracei, chorei. É como se quando eu abracei o Espírito, é como se eu deitasse no colo, né? E aí quando eu me afastei, eu disse assim, quem é esse Espírito que quando eu o abracei, eu tinha a sensação que eu estava deitado no colo da minha mãe. Aí ele falou assim, eu sou o guia espiritual. Eu disse, como é o nome dele? Aí o Espírito falou, é Jordano Bruno. Então, quer dizer, eu tinha 45 anos na época, isso foi há 10 anos atrás. Então, quer dizer, até esse momento, eu não tinha identificado o Jordano Bruno. Então, quando o Jordano Bruno chega próximo, ele se aproxima mais de mim, ou eu me aproximo mais dele, porque ele está sempre perto, eu aqui,
Às vezes me afasto por causa dos meus desequilíbrios. Mas quando eu me aproximo mais dele, então eu vou ter essa sensação. Como às vezes quando eu estou fazendo palestra, eu me vejo fazendo palestra. Então ele está tão próximo e eu confio tanto nele, que eu me afasto, sento, assisto a palestra que ele está fazendo, que não sou eu. Então, essa influência vai acontecer. Então é natural a gente sentir um bem-estar ou um mal-estar. Eu desconfio muito da irritabilidade gratuita. Sabe, imagina uma mulher com TPM de manhã cedo, né? Então, aí eu acordo igual uma mulher com TPM. Eu não sou mulher, então não tem alteração hormonal da mulher. Por que eu estou irritado? Irritadiço. Então, aí eu desconfio. Opa, tem alguém por aí. Aí eu vou lá, faço a leitura desses livros maravilhosos do Emmanuel, e aí a coisa volta ao normal. Então a vibração é um mecanismo de identificação, né, Marcelo? É um mecanismo de identificação. No entanto, ela não responde por tudo. Como eu disse, espíritos mais desenvolvidos intelectualmente, o que não quer dizer moralmente, ok? O intelecto nos leva, às vezes, ao crime. Vocês imaginam o desenvolvimento intelectual de um Fernandinho Beiramar, que comandou 11 mil soldados nas penitenciárias. 11 mil presos que se tornaram soldados dele. Tem que ter um intelecto muito grande esse homem desse, gente. Um homem que tem 4ª série primária, agora está fazendo curso de direito dentro da cadeia. Então, assim, caramba, como é que ele conseguiu isso? Como é que ele consegue, né? Um carisma extraordinário. Uma das vezes que a televisão mostrou o Fernandinho Beiramar, e era um absurdo, porque ia um monte de coisa, helicóptero, um monte de polícia e tal. Para que leva o cara para poder ser julgado? Julga ele na cadeia, o juiz vai lá, mais barato, né? Mas, enfim, são questões da política. Mas aí, eu fiquei observando a cena, ele algemado, cabeça altiva, ele não baixa a cabeça, altiva, assim. É aquele olhar de comandante. E aí veio um policial federal, cruzou com ele. O policial veio, quando o policial chegou perto dele, o policial baixou a cabeça. Eu falei, caramba, baixou a cabeça na hora. Você vê o nível de autoridade carismática de um ser humano. Estou dando exemplo dele, não estou dizendo que ele é a expressão do mal. Eu estou dizendo que existem espíritos. Se um encarnado é isso, existe desencarnado também assim. Então eles são sutis. E aí, como diz o Manuel Filomeno Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, eles podem inclusive implantar o chip. Então, como é que eu vou saber se sou eu que estou, quando eu estou irritadiço de manhã, como é que eu vou estar sabendo se é TPM? Quer dizer, não é TPM, né? Porque eu não tenho TPM, só nas encarnações quando eu evoluir mais, porque a mulher é mais evoluída que a gente. Então, quando eu evoluir mais, né, Marcelo? Né, Patrick? Quando a gente evoluir mais, eu, você, o pai, só temos nós 3 aqui, não é isso? Ah, estou falando? O homem olha, tá, para vocês verem como o homem é um ser evoluído. 3 homens. Ontem o pai fez o mesmo comentário. Fizemos, né, pai? Um seminário de 5 horas de duração, de 15 a 20. 5 horas de duração. Tinha quantos homens lá? Aonde? Ontem no seminário? 3. Tá vendo? 3, Igual aqui. incluindo eu. Ih, tá vendo aí? Rapaz, o senhor meu, se fala assim, 3 incluindo o Luiz, que é o palestrante. Então, estávamos em 3, hoje nós estamos em 4. Eu, o senhor, o Marcelo e o Patrick. Está um pouco maior. Mas veja, o universo é muito pequeno, então o homem é um ser ainda pouco evoluído. Então, quando a gente evoluir, aí nós vamos ter TPM. Né, Patrick? Vamos educar nosso emocional aí para TPM. Então, como é que eu vou saber quando é que sou eu, quando é que é um espírito? Primeiro é a proposta de se conhecer. A gente precisa se conhecer. Por quê? Quando nós nos conhecemos, a gente vai perceber a nossa alteração. Entendeu? Porque eu me conheço. Então, peraí, eu estou fora do meu normal. Porque eu me conheço. Por que eu estou assim? Se eu me conheço, eu vou dizer, é porque ontem
A Dalgisa ligou me cobrando uma dívida antiga, e eu não gosto de ser cobrado, eu não gosto de pagar, mas também não gosto de que me cobrem. Aí fica difícil, né? Então, como a Dalgisa me ligou cobrando, eu fiquei aborrecido com ela, por isso que eu estou assim, beleza? Então eu tenho uma resposta. A gente precisa ter uma resposta. Eu hoje acordei, mas eu estou tão feliz. Tem pessoa que é tão eufórica, a pessoa abraça a gente e aperta, estou muito feliz e tal, um exagero. Aí assim, por que eu estou assim, né? É importante saber, né? Qualquer forma é sempre desequilíbrio, se você está eufórica por algum motivo. Então é conhecer a si mesmo, a gente precisa conhecer, observar o nosso comportamento, o nosso sentimento, as nossas atitudes, para a gente se conhecer, porque aí o processo de instabilidade emocional fica menor. Porque, gente, a instabilidade acaba com a gente. Você está bem, de repente, faz uma bobagem. As pulsões inconscientes passam a ser menores. Porque a pulsão inconsciente significa vazio de consciência. Significa pouca evolução. O inconsciente não pode comandar a nossa vida. O que tem que comandar a nossa vida tem que ser a consciência. Então é preciso que a gente conheça. E o Espiritismo é um convite a esse autoconhecimento. Não só na questão 919 do Livro dos Espíritos, mas a doutrina espírita, a obra espírita, de forma geral, é um convite a se conhecer. A própria leitura de Emmanuel, né, Cláudio, que o Emmanuel fala, é importante que você se conheça, está lá ele falando quando a Cláudia leu para a gente. Então é um convite intenso ao autoconhecimento. E aí, se a gente se conhece, aí a gente observa. Mas como é que eu vou saber? Eu ainda não respondi. Como é que eu vou saber quando é um outro espírito? Aí o Allan Kardec, ele dá uma resposta genial. Ele diz assim: quando a voz que vos fala é uma voz externa. Uau! Se a gente se conhece, se a gente prestar atenção, é uma voz externa, é uma voz estrangeira, é uma voz alienígena, porque a gente percebe. Uma voz vai dizer assim: Patrick, briga com seu pai. Patrick, briga com seu pai. Ora, se é o Patrick que está pensando, por que ele não pensa assim: eu vou brigar com meu pai? Por que vem de fora? Então deduz, por ser na segunda pessoa, tu, que não é um pensamento do Patrick, é um pensamento estrangeiro. Porque é muito misturado na cabeça da gente. Então, para a gente discernir isso, só através dessa maneira. Eu achei genial quando os espíritos responderam isso. Parece óbvio, para mim não é. Então comecei a prestar atenção. Às vezes eu chegava conhecido com a Jailza, a voz dizia assim: briga com ela, briga com ela, briga com ela. E é um desarranhado, entendeu? Porque é uma voz insistente. Porque os benfeitores, eles não insistem. O Zé Grosso, ele é muito sutil, por exemplo. O Zé Grosso chega e fala: olha, Luísio, olha, companheiros, a gente sugere que seja feito desse jeito. E o José Grosso, ele é coordenador da reunião. Ele pode me dizer: ó, faz desse jeito, e pronto. Se sou eu ia falar: ó, é para fazer desse jeito, Adalgisa. Mas o José Grosso é um espírito evoluído, muito mais que eu. Então ele fala: sugerimos que seja feito desse jeito. É uma sugestão. E aí teve vez de eu falar com ele: mas isso assim, então, meu filho, o jeito que você achar melhor. Então ele não impõe, ele não insiste. Porque a verdade não precisa de imposição. A verdade, ela impõe por si mesma. Quando a gente impõe, é porque aquilo que a gente está defendendo não é verdade. Porque se é verdade, é só a gente relaxar, que vai dar certo. A gente fica inseguro, insistente, por falta de esclarecimento. Então, é uma voz estrangeira que fala no nosso ouvido. E aí, se eu descubro que é uma voz estrangeira, muito bem. A próxima pergunta é:
essa voz é do bem ou é uma voz do mal? Lembrando do Espírito do apóstolo João. Não acreditei em todos os espíritos, porque nem todos os espíritos procedem de Deus. E essa frase de João, ela é um convite à nossa reflexão na atualidade, do ponto de vista religioso. As religiões foram invadidas por pessoas interesseiras, por criminosos. E não adianta a gente apontar o dedo para a igreja evangélica, falando dos pastores que desviam, que usa a igreja para corrupção. Não. Ou falarmos dos padres. Não falemos não, sabe? Porque no nosso banco tem um monte de gente que está aprontando também. Não é espírita. Inclusive, aqueles que dizem, fulano não é espírita, hein? Vou deixar claro que não é espírita. Como se no nosso arraial não existisse ninguém. Eu fiquei assim, assustado e decepcionado com os espíritas que espalharam nas redes sociais: o médium fulano de tal é só médium, ele não é espírita. Gente, que bobagem! Isso quer dizer que se ele fosse espírita, ele não faria o que ele fez? Ele é apenas um médium frágil. É um exemplo para nós de que nós devemos ficar atentos com mediunidade. Que mediunidade não garante redenção. O que garante a redenção é o trabalho no bem. Mas o trabalho no bem por si só também não garante a redenção. O que garante a redenção? Jesus Cristo dizia: vigiai e orai. Ou seja, todos nós, indistintamente, estamos sujeitos. Mas a Luísa tem que entender que ele praticou crime com centenas de pessoas. Mas se você estivesse no lugar dele, talvez você faria o mesmo. Ele teve acesso a centenas. Mas quem tem acesso a dezenas, pratica com dezenas. Quem tem acesso à unidade, pratica com unidade. Então, mediunidade, como dizia o meu amigo Hugo Azevedo, mediunidade é uma faca de 2 legumes. Né? E a gente brinca de 2 gumes, né? Mas ele brincava, dizia, a faca de 2 legumes, ou seja, a mediunidade ela pode ser usada para o bem e ela pode ser instrumento do desequilíbrio. Está para sair um filme do Zé Ligó. Que mediunidade extraordinária do Zé. Que trabalho fantástico ele desenvolveu na divulgação da mediunidade. E o Zé Ligó era católico, mas uma mediunidade fantástica que acabou divulgando o espiritismo. Agora está para ser lançado um filme que conta a vida do Divaldo Franco. São mediunidades que provocaram a redenção. Mas um Divaldo Franco se desequilibra também, é um estrago absurdo. Eu morria de medo, por exemplo, do Chico Xavier, no sentido de que as pessoas atacavam o Chico, vibravam contra o Chico. Luiz, são as pessoas de outras religiões. Não, são os espíritas. Pelo contrário, os católicos admiram o Chico Xavier, os evangélicos respeitam o Chico Xavier. Nós espíritas é que afinetávamos ele. É o espinho na carne. A dor dele era de dentro de casa. E uma vez uma pessoa estava ameaçando o Chico, e aí um outro disse a ele: amigo, cuidado, se o que você está querendo fazer com o Chico, tombar, fazer ele cair, com ele vão cair milhares de necessitados que seriam socorridos por ele. E o não atendimento a esse necessitado vai ser computado na sua conta. Presta atenção. O cara até arrepiou, porque ele não tinha pensado por isso. Então, quando eu critico o trabalho da Michele, da Letícia, que ia sair todo sábado de manhã fazendo visita aos enfermos, se eu ficar perturbando as duas e elas desistirem, aquelas pessoas que deixaram de receber
a visita fraterna, o passe, o socorro da equipe, estou dizendo o nome das duas, elas são coordenadores da equipe, tem mais gente, mas como eu não sei quem compõe, eu falo o nome das duas. Então, as pessoas que vão deixar de receber essa visita vão ser computadas na conta do infeliz, ou da infeliz, que atrapalhou o trabalho no bem. Olha como é que a nossa responsabilidade é grande. É por isso que Emmanuel está dizendo: observai a árvore. Não é a árvore da Michele, é a minha árvore. Não é a árvore da Letícia, é a minha árvore. A sua árvore está dando fruto. Mas também a árvore da Letícia, da Michele, que estou dando um exemplo aqui, da Cláudia, da André, da Ogista. Porque se eu podar essa árvore de maneira que essa árvore diminua os frutos ou não dê fruto, isso vai ser computado da minha conta, porque eu estou atrapalhando. Você não pode fazer nada, pelo menos atrapalha. A gente passa no boteco e vê o cara lá entornando. Hoje é domingo, tem gente que fica o dia inteiro tomando cerveja na beira da praia. A gente fala, lá, criatura não produz nada. Não, manhã cedo, o café da manhã dele foi a cerveja. Só que na verdade a pessoa está dizendo assim, olha lá, produz nada. De manhã cedo, o café dele da manhã foi a cerveja. Está com inveja, né? Está com inveja. Então, pelo menos ele não está atrapalhando ninguém. Agora, às vezes você vem num templo religioso, você vai na igreja, vem na casa espírita, para falar mal, para perturbar, para desestimular o outro na ação do bem. A Fefe disse que a pessoa falou assim, Fefe, você não acha que você está ficando fanática? Isso ela me contou. Ela falou, por quê? Você vem no centro espírita todo dia. Olha que espírito obsessor. Aí você precisa de obsessor fora? Precisa, tem dentro da casa espírita. Aí Zé falou assim, você acha, presidente, que eu estou fanática? Ela era o presidente da casa. Que eu estou fanática? Eu falei, eu acho, Fefe, porque eu também sou, cara. Então, se fanático reconhece o outro. E aí eu disse a ela assim, Fefe, você é aposentada. Os seus filhos são tudo criados. Você não tem nem um passarinho para dar água. Você vai fazer o quê? Você tem uma opção, Fefe, você pode ficar dentro de casa. Você pode ir para a praia tomar cerveja, provocar inveja nos outros, né? Ou você pode ficar em casa, assistindo Netflix, fazendo propaganda que a Netflix patrocina as minhas palestras, viu, gente? Né? E, com o tempo, isso a pesquisa comprova, a pessoa que fica só assistindo televisão, ela desenvolve a demência. E Fefe já era uma pessoa, vou dizer idosa, porque até hoje ela vai brigar comigo se eu falar que ela é idosa. Ela era uma jovem com uma idade, com uma estrada mais percorrida, né? Então, provoca demência. Aí eu falei com ela, Fefe, você pode ser uma fanática ou ser uma demente. Pode escolher. Eu prefiro ser fanática, então pronto. Então continua vindo para a casa espírita. Você vê, o que a pessoa tem o que ela tem na cabeça para não, já que ela não faz nada, perturbar o outro que está fazendo. Mas o que é isso? E um explica, é a sombra. A luz do outro provoca sombra em mim. A luz do outro me lembra que eu não estou fazendo. Eu tenho duas opções, ou eu faço, só que isso é difícil, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa, ou eu peço o outro para não fazer. Saia daí, Michele, desce daí. Porque aí a Michele descendo, a Letícia descendo, a Cláudia descendo, aí não vai fazer sombra em mim. Entenderam o raciocínio, gente? A ilustração do Jung não é minha, é do Jung. Não é fantástico isso? Dizer, a luz do outro provoca sombra em mim, porque eu perco o brilho. Mas o problema está com o outro comigo. E aí nos tornamos atrapalhadores da tarefa alheia. Marcelo, você é casado com a Rose há quanto tempo? A Rose é melhor de memória. Quanto, Rose? 26 anos. Aí a pessoa fala, Rose, como é que você aguenta o Marcelo há 26 anos? Marcelo, você sabia que hoje as pessoas não são mais negócio de ficar casado. O negócio agora, Marcelo, é cada um na sua casa. Entendeu? Por que a pessoa fica perturbando assim?
Porque ela está incomodada, porque ela não tem uma responsabilidade com o relacionamento. Eu me lembro de um amigo muito querido, que eu não vou nem dizer o nome dele, porque hoje ele é palestrante, conhecido. Na época ele não era espírita. E um dia ele era casado também, né? Ele olhou minha aliança e falou: ó, você usa aliança. Eu disse: eu uso. Aí ele disse: você sabia que aliança não é prova de fidelidade? Eu falei: sei, mas eu uso aliança, qual o problema? Você sabia que aliança, às vezes as mulheres gostam de sair com homens com aliança, porque aí eles não vão contar para os outros que saiu com ela? Eu pensei: o que eu tenho a ver com essa história, né? Aí eu falei: tá, eu sei, mas qual o problema, meu amigo? Pois é, que você usa aliança. Eu digo: mas eu sou casado e eu gosto da aliança. Aí passavam uns dias e encontrava com ele de novo. E ele falou: rapaz, eu não consigo entender como é que uma pessoa de pensamento socialista usa aliança. Aliança é uma prova de conservadorismo, de tradição. Eu digo: amigo, deixa eu usar a minha aliança, cara. E aí vinha ele de novo. Eu falei: olha só, eu não uso pulseira, porque não uso relógio, porque eu tenho o braço cabeludo e arranca os meus pelinhos, então isso me incomoda, então eu não uso. Eu não uso, naquela época eu não usava brinco, agora eu uso, né? Eu não uso brinco, não uso pulseira. Cara, deixa eu usar a minha aliança, que camarada chato. Aí, passado mais um tempo, aí ele fala: ó, comprei a aliança. É, mano, quer dizer, ele estava se sentindo cobrado, porque quando ele via a aliança no meu dedo, a consciência dele dizia: safado, você é casado e anda sem aliança, para não parecer que você é casado. Quer dizer, a consciência cobrava dele, e ele projetava para mim. Então assim, o que ele passava pela cabeça dele? Se ele parar de usar aliança, diminui o meu incômodo. Mas o incômodo é porque ele estava em desajuste. Ele estava em desalinho. Então é importante a gente se conhecer, para a gente discernir quando é um bom espírito, quando é um espírito, como somos nós. Mas aí, Allan Kardec pergunta: como é que eu vou saber quando é um espírito bom? Já que o João diz que é para ficar esperto com os espíritos, nem todos são de Deus. Como saber quando o espírito é do bem? Essa é difícil, né, gente? Essa é difícil. Aí os espíritos responderam o que Emmanuel fala na lição. Qual o título da lição, Cláudia? Frutos. Frutos. Mas qual é a frase? Como é que está a frase? Você lembra? Frutos. Como é que é a frase inicial? Pela árvore se conhece, pelo fruto se conhece a árvore, né? Não é pela árvore se conhece o fruto, não. Pelo fruto se conhece a árvore. E aí é essa a resposta que os espíritos dão para a gente. Como é que eu vou saber se o espírito é bom? Pelo fruto se conhece a árvore. Que tipo de sugestão esse espírito está dando para você? Joana tem uma frase lindíssima, ela diz, Joana de Ângeles. A gente fala Joana para ter intimidade, né? Mas é Joana de Ângeles, para ser claro. Ela diz assim: a verdade, mesmo que saia da boca de um criminoso, continua sendo a verdade. A mentira, mesmo que saia da boca de uma boca santa, continua sendo a mentira. O fruto é o fruto. Não nasce abacate em pé de laranja. Tem aquela historinha, né, quem conta, acho que não sei se é o Pedro Malazarte, a historinha do camarada que estava chateado, porque ele olhou e viu um pé de abóbora. E as abóboras ali arrastando pelo chão, aquelas abóboras imensas. E ele não gostava de abóbora. Antigamente as pessoas falavam muito mal da abóbora. A abóbora está cara. A pessoa tem até uma piada, que lá em Minas eles falam assim: abóbora aqui em casa a gente dá para porco, lá em casa a gente dá para porco. Aí a pessoa que estava, isso aí seria um convidado mal agradecido, né, que foi comer no almoço e tinha abóbora. Ele falou para o outro: abóbora lá em casa a gente dá para porco. Ele falou: aqui também. Só ser besta, né? Então, aqui também, né?
O cara foi criticar. Então tem essa história da abóbora. E aí o homem olhou aquelas abóbora grandona arrastando no chão. E aí ele olhou para cima e queria pegar jabuticaba. Mas as criançadas, eu devia estar perto lá na região, cataram a jabuticaba tudinho que estava embaixo. Porque a jabuticaba era da árvore, né? Então, ele tinha que subir para conseguir pegar uma jabuticaba. Ele falou, Deus errou. Ele errou. Se eu fosse Deus, eu faria o seguinte, eu colocava jabuticaba rasteira, igual abóbora, porque imagina que maravilha, você quer expor jabuticaba, você só bate assim, pega jabuticaba e chupa. E plantava a abóbora numa árvore bem alta, que é para ninguém buscar, porque ninguém quer saber de abóbora. Então ele ficou pensando, Deus é muito errado, né? Ele faz as coisas tudo trocado. Como é que vai fazer um negócio desse e tal? E nisso ele pensando, né, querendo mudar o mundo, já que Deus não estava certo. Aí, mineiro, né, tem que dar aquela preguiça depois do almoço. Aí ele deitou debaixo do pé de jabuticaba para tirar uma soneca. E aí ele sonhou. No sonho dele tinha aqueles pés de jabuticaba arrastando pelo chão. E ele pegava aquelas jabuticabas suculentas. Ele dizia, isso é que é mundo. Não aquele mundo de lá que Deus fez. Agora está tudo bem. Agora eu consegui reformar. E ele pegava a jabuticaba do chão, chupava, fácil ali. E aí olhava para cima aquele monte de abóbora pendurada. E dizia, fica aí, né? Nunca vou pegar você. E de repente cai uma jabuticaba em cima do nariz dele. Ele toma um susto. Era uma abóbora que caiu. Está corrigindo a história aqui. Cai uma abóbora e a abóbora cai em cima do nariz dele. Ele toma um susto. Na verdade era uma jabuticaba. Aí dá graças a Deus, ufa, Deus está certo. Se fosse uma abóbora, eu estava morto agora. Então, quer dizer, a abóbora vai nascer em pé de abóbora. A jabuticaba, em pé de jabuticaba. Não dá para você querer tirar a jabuticaba do chão. Então, o fruto vai dizer quem é a árvore. Se um bom espírito fala assim, olha, Patrick, fulano de tal está precisando de um passo, um amigo seu, dá uma passada lá, deixa a palavra amiga. Aí o Patrick vai dizer, isso deve ser um obsessor, deve ser uma pessoa que não quer que eu descanse, em pleno domingo está me dando serviço, né? Não, ele não vai dizer, bom, é um espírito bom, porque está pensando no bem. E é claro que existem situações que a gente não sabe quando é o bem e quando é o mal. Vamos pensar na situação de um triângulo amoroso. O bem para a amante ou o amante é a destruição do casamento do outro. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, eu sou uma pessoa de fé, desfaz aquele casamento, Senhor, que eu quero ser feliz. É o bem para ela, mas é o bem para aquela família. É o bem para ele, mas é o bem para a família da mulher. Não é? Então, como é que eu vou saber qual é o bem e qual é o mal? Aí, o Aristóteles, o filósofo Aristóteles, na obra A Política, ele diz o seguinte: o bem, olha que interessante, é tudo aquilo que preserva a vida. O mal é tudo aquilo que ameaça a vida. Eu sei que nesses momentos políticos aí a gente ficou em dúvida. Uns diziam que estavam com Deus, o outro também dizia que estava com Deus. Um dizia que o outro era demônio, o de cá também dizia que o outro era demônio. Então, eu me lembro do Hugo Chávez na ONU, num país protestante, de tradição cristã, e que Hugo Chávez é visto como o demônio. E aí, depois que o presidente George Bush fez o discurso dele, o próximo era o Hugo Chávez. Você vê que concordância.
Não sei quem foi que elaborou esse protocolo, mas deve ter feito de propósito. Quando o Hugo Chávez chegou para subir a tribuna, ele disse: nossa, esse é o cheiro do enxofre, o capeta acabou de sair daqui. Ou seja, ele fez uma brincadeira para as pessoas perceberem que essa ideia do bem e do mal é muito relativa. Porque para os norte-americanos, o Hugo Chávez é que é o capeta, é que é o demônio. Mas o Hugo Chávez diz: meu Deus, está com cheiro de enxofre ainda. O cão acabou de sair daqui com seu chifre, com seu rabo imenso. Falando que o George Bush era a própria incorporação do Satanás. Então, só para a gente perceber que é relativo isso. Por isso que o João fala: não acrediteis em todos os espíritos, que eles nem todos procedem de Deus. E tem aquela frase, né? No fim dos tempos surgirão falsos cristos, falsos profetas, que enganarão até mesmo os escolhidos, se isso fosse possível. Muita gente não fala o finalzinho. Se fosse possível. Então, o bem e o mal, eu gosto da definição de Aristóteles. E Aristóteles, ele nem era cristão. Ele viveu 600 anos antes de Cristo. Mas ele diz assim: o bem é tudo aquilo que protege a vida. O mal é tudo aquilo que ameaça a vida. A partir disso, então, a gente pode analisar se os espíritos que nos inspiram são do bem ou do mal. Se a sugestão deles ameaça a vida, ameaça a coletividade, eles são do mal. Se a sugestão deles protege a vida, o padrinho vai dizer: puxa vida, esse camarada que está me sugerindo aqui é um espírito obsessor. Não, ele está protegendo a vida do outro. Está te convidando a ajudar na prevenção à vida, na proteção à vida. Então ele é do bem. Então a gente vai saber qual é a característica do espírito que está nos inspirando a partir do tipo de sugestão que ele vai nos dar. E nós vamos discernir essa sugestão a partir da avaliação se essa sugestão é do bem ou do mal, se ela protege a vida, ou se ela ameaça a vida. Porque nós estamos numa época onde tudo está sendo questionado. Lá em Belo Horizonte, eu fui fazer palestra lá num grupo que a Kátia participou. A Kátia que articulou lá, né, que encaixaram a agenda, negociou lá. Foi um dia que eu fiz 2 palestras, um dia que eu estive lá, saí de uma casa e fui para outra. Então, estava acontecendo em Belo Horizonte a marcha pela maconha. E pessoas assim, defendendo com muito clamor a maconha. Teve um senhor, na TV Globo, lá local, um senhor falou assim: tem gente que não gosta da expressão, mas eu tenho orgulho de ter um filho maconheiro, de Jesus seja louvado. Então assim, sabe, meu filho é maconheiro mesmo, e eu acho legal, eu vou dizer, porque você também é, então um, né, reconhece o outro. Mas assim, então tudo está sendo questionável, e claro que ele estava falando com a ideia da liberação da maconha, que tem um grupo que defende isso. E aí eu estava comentando ontem com os meus filhos, eu estive 2 vezes em Denver, capital do estado do Colorado, onde a maconha é liberada, onde vai gente do mundo inteiro para comprar maconha lá, e pode comprar o que quiser, só na hora de entrar no país dele que o bicho vai pegar, mas lá pode. E aí as pessoas estavam dizendo na praça central de Denver, que é a capital do estado, a quantidade de mendigo, a quantidade de morador de rua. A diferença é que lá eles não incomodam a gente, eles não abordam a gente, como aqui no Brasil e outros países pobres. Eles ficam com a placa: me dê $5, com a papelão, né? Escrito no papelão. Então fica aqui, você olha, se você quiser doar os $5, obviamente para ele comprar maconha, né? Está ali perto da loja, você não pode falar nada, você doa. Mas ele não vem assim: me dá $5, não é esmola, ele não esmola desse jeito, diferente. Mas assim, uma quantidade muito grande. E que é
um cartão postal feio para quem vai visitar. Demonstra má administração pública. Já desse eu vi uma reportagem em Guarapari dizendo que reduziu o número de moradores de rua. Se isso é verdade, é uma boa iniciativa. Mas aí a Jailza questionou, reduziu porque eles foram orientados ou porque pegou um caminhão e levou para outra cidade? Porque faziam isso. A gente já trabalhou com morador de muito tempo, Michele fazia parte da equipe, e a gente, né, Michele, ficava sabendo de muita gente que vinha de outra cidade. O prefeito trazia de Kombi e descarregava aqui em Guarapari. Mas, de qualquer forma, se esses moradores de rua reduziu, porque houve uma abordagem, um trabalho social, é uma boa notícia para a cidade. Guarapari, as pessoas, os políticos cuidam do povo. Então, lá no Colorado, aquele monte de morador de rua. E aí estava explicando qual é a questão. A pessoa vai comprar maconha. A maconha, ela dá uma sensação de relaxamento. Você se afasta da realidade cruel que é a nossa realidade hoje, desemprego, violência. Quando acaba o efeito, você quer fumar de novo. E aí você quer fumar de novo. E aí, como você está relaxado, você está sem preocupação, você não tem necessidade de ir para casa, de tomar um banho, de trabalhar, tudo isso. E aí a pessoa fica ali. E aí, então, o prefeito de Denver estava querendo, fez um projeto para tirar os moradores de rua e para reverter a lei de liberação da maconha. Mas qual é o problema? Hoje, fazendeiros vivem do cultivo da maconha. Não tem como derrubar. Mas a maconha foi só um exemplo. Está tudo sendo muito questionado. Por exemplo, o aborto, a liberação do aborto, a descriminalização do aborto. Eu sou a favor da descriminalização. A mulher não tem que pagar por um crime que foi cometido em coletivo. Se uma jovem cometeu aborto, cadê o cara que fez o filho? Está onde? Então prende os dois. Se eles são menores, prende os pais também. Então, só ela não é justo. Então, a descriminalização, eu sou a favor. Agora, liberação do aborto, não. Por que eu sou contra a liberação do aborto? Porque a liberação do aborto, ela é uma ameaça à vida. Porque a liberação da maconha é uma ameaça à vida. Aí o cara fala assim, o álcool não é liberado? O cigarro não é liberado? Por que também não liberar a maconha? Não, mas está errado liberar o cigarro, está errado liberar o álcool. E aí liberar a maconha, um erro não justifica o outro. Então, finalizando aí a reflexão da manhã, conhece-se a árvore pelo fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. Se o fruto é doce, a árvore é doce. Se o fruto é amargo, a árvore é amarga. Que Jesus nos abençoe. Aqui comigo não tenho, não. Eu até tenho escala, eu fiquei de passar para vocês, esqueci. Eu pensei ali e esqueci, mas eu... Hein? De cabeça eu não lembro, não. Não lembro, não.